Olá, aqui estamos com o nosso Rezando a Palavra. E uma pergunta importante para você, para a nossa reflexão de hoje. A quem pertence o reino de Deus? Pois é diante dessa pergunta que nós tentaremos rezar a palavra que nos é proclamada. Vem comigo, sou eu, Padre Fábio Eduardo, que traz para você mais um Rezando a Palavra neste sexto domingo do tempo comum. Meu querido irmão, minha amada irmã, coisa boa saber que você está aqui. Ó, muito obrigado às tuas mensagens, Ivânia Santos, Silvia Eliane, Assis Santos e tantos outros que deixaram lá o seu recado, a sua mensagem para mim no nosso retorno na semana passada. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Pois bem, olha, estamos no sexto domingo do tempo comum e aqui nós poderíamos dizer que para responder aquela pergunta que fiz agora há pouco sobre a quem pertence o reino, o texto bíblico ele perpassa duas dimensões. Primeiro, a dimensão da confiança, né? O confiar em quem nós colocamos a nossa confiança e, ao mesmo tempo, a certeza de que, junto com essa confiança, há um Deus que nos presenteia com o seu reino. Vamos rezar um pouco essa palavra? Então vamos lá. Primeira leitura do texto de Jeremias, lembrando que os textos bíblicos estão todos aqui abaixo em nossa descrição. Por isso você pode ir lá abrir a sua Bíblia, rezar cada texto bíblico com tranquilidade. O texto de Jeremias vai apresentar, de um lado, podemos dizer, uma maldição, né? E, de outro lado, uma bem-aventurança. Vamos entender essa maldição para não seguir o senso comum. Diz o texto bíblico que infeliz do ser humano que coloca sua confiança em outro ser humano, pois dele será a ruína e será como uma palha seca. Bom, o que o texto de Jeremias primeiro está querendo dizer não é que nós devemos viver relações de desconfiança o tempo inteiro, que nós a partir de agora não vamos ter boas relações de amizades, que nós não teremos aquelas pessoas com quem nós confidenciamos, partilhamos a nossa vida. Não significa que não existam pessoas boas, não. O que o texto bíblico está querendo dizer é que muitas vezes em nossa vida, na sociedade, nós substituímos uma relação sadia e de amizade por uma relação de idolatria, quando nós colocamos um ser humano na nossa vida e ele se torna meramente um ídolo ou um mito, né? Exatamente este o grande perigo. Ou até mesmo quando nós nos tornamos autossuficientes. Aqui está o nosso grande fracasso. Em contrapartida, o texto bíblico nos apresenta uma beleza. Porém, aquele que confia no Senhor é como uma planta colocada à beira do rio, será sempre frondosa, produzirá muitos frutos, e mesmo quando a seca vier, essa não morrerá. Essa segunda parte é bonita, e aqui está exatamente a bem-aventurança, porque o texto de Jeremias nos convida a reorganizarmos a sociedade, o mundo, sabendo que nós não somos o centro, mas que cada ser humano tem o seu papel importante e, como pessoas de fé, ter a plena confiança de que é Deus que conduz, de que é Deus que governa e de que é Deus o único e verdadeiramente Senhor, o que possui o verdadeiro poder para distribuir para o mundo a justiça. E é exatamente aqui em quem nós colocamos a nossa confiança que nós chegamos na segunda parte da nossa reflexão, quando eu dizia a quem pertence o reino. E aí, se por um lado existe em quem nós colocamos a nossa confiança e nós nos perguntamos, Senhor, a quem pertence o reino? É a grande certeza, primeiro, de que Deus cuida de todos. Confiança e cuidado que não se separam. E a partir daí nós entendemos a quem Deus oferece o seu reino. Lucas, na sua narrativa das bem-aventuranças, não deixa nenhuma dúvida. O reino de Deus, claro, é oferecido a todos, mas primordialmente a todos os pobres e sofridos e perseguidos quando lutam pela justiça. Não há dúvida. E aí nós fazemos aquela pergunta que eu me lembro, que nós já rezamos em outra ocasião.
Padre, é porque os pobres são melhores, são mais santos? No texto bíblico, Jesus não disse isso, mas uma coisa é verdade. Os pobres são os que mais sofrem, porque esses são explorados, são excluídos, são maltratados. E para Deus, há sempre um critério. Os mais sofridos, os mais esquecidos, devem receber um tratamento diferenciado diante dele, primordial. Por quê? Exatamente por serem explorados, por serem esquecidos, Deus derrama o seu olhar, a sua misericórdia sobre esses. Assim, o texto de Lucas é muito forte para nós. Numa sociedade onde a gente vê a crescente da pobreza, quando nós olhamos para o nosso país, inclusive assustado com aquilo que tem crescido em nosso meio, o número de pessoas que simpatizam com comportamentos nazistas, fascistas, onde se mata simplesmente por conta da cor da pele, por conta da orientação sexual, por conta da classe social, isso é um agravante na nossa história. Quando nós assistimos há dias atrás, quando um jovem negro é amarrado e espancado até a morte, quando uma criança é assediada pelas redes sociais por conta da sua cor da pele, ou quantos são assediados e ainda humilhados por conta de serem portadores de uma deficiência. Ora, queridos, é dessa realidade que o Evangelho não se afasta. São todos esses, pobres, sofridos e excluídos, que Deus derrama o seu olhar especial e que convida a nós, enquanto homens e mulheres de fé, a perceber que o Evangelho não pode estar descolado da realidade. Bem-aventurados, inclusive, os que são perseguidos por conta da justiça. E aí Jesus diz, deles não é uma promessa, deles é o reino dos céus. Talvez a pergunta que a gente tenha que fazer nestes dias de hoje, será que nós temos vivido uma fé muito cômoda, muito tranquila, apenas dos aplausos? Porque se estamos, corre o grande risco de estarmos no caminho errado. Porque assim como Jesus e os seus discípulos, que lutam por um mundo melhor, lutam pela justiça, não têm dias sempre muito tranquilos. Serão perseguidos, serão rejeitados, mas terão a felicidade de saber que são bem-aventurados, felizes, porque deles é o reino dos céus. E para terminar, a segunda leitura, que é mais um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo nos garante que Jesus ressuscitou, não se trata meramente de uma profissão de fé que passa pela boca, mas uma profissão de fé que nos garante uma alegria eterna, pois a ressurreição de Jesus é a certeza de que todos os nossos corpos maltratados, sofridos e tantas vezes abusados e esquecidos, assim como Cristo Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. E ressuscitaremos já no corpo glorioso, onde não carregaremos mais marcas de dor, de sofrimento, pois seremos presenteados com as alegrias da eternidade. Mas para a gente experimentar tudo isso é necessário que cumpramos a nossa trajetória aqui na Terra. Por isso, sejamos confiantes em Deus, que Ele cuide de nós, para que, fazendo a opção verdadeira pelos pobres e sofridos, lutemos pela justiça, para que a ressurreição do Senhor, que um dia nos espera, essa já possa ser experimentada a cada dia numa vida coerente e de entrega, como assim Deus espera e como canta os salmos de hoje, né? Em vós confio, ó Deus. Paz e bem e até breve, se Deus quiser.